Aleluias. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, você pode tomar o seu assento. Jeremias capítulo 29, de 1 a 4. Essa é uma carta para os exilados. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia, verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Volte um pouquinho. Capítulo 16 de Jeremias, verso 16. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que ao fazer um juramento ninguém mais dirá tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirá, tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado, pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor. E envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas e nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com as imagens sem vida de seus ídolos repulsivos e encheram minha terra com suas práticas detestáveis. Bom, é um pouquinho de Jeremias. Duas porções, capítulo 16, capítulo 29, para a gente começar a conversar e entender um pouquinho desse pano de fundo que Jeremias nos dá para aquilo que nós vivenciamos hoje também. Mas o tema da palavra hoje que eu quero compartilhar com você é: em tempos difíceis, siga na direção de Deus. Essa é a melhor escolha. A verdade é que Deus nos ama. Todo mundo aqui sabe que Deus te ama? Amém. Aleluia. Você também, Ele quer que eu e você sejamos filhos dEle. Tem filho de Deus aqui? Tem filho? Aleluia, glória a Deus. Deus é Pai. Ele é Pai. E como filhos, assim como o povo, que todo o livro de Jeremias vai falar a respeito dele, em muitos momentos somos filhos rebeldes, que até parece ter prazer em desobedecer o pai. E não adianta você me olhar com essa carinha toda de santo, de anjo, porque todos nós, não salva nenhum, em algum momento foi rebelde. E a verdade é que na nossa caminhada cristã isso também acontece. É exatamente isso que está acontecendo na narrativa bíblica no livro de Jeremias. Um povo amado por Deus. Aqui tem um povo amado por Deus. Amém?
quando tudo apertava para o povo de Israel, ele corria para perto do Senhor. Estava difícil, lá ia ele. Então ajoelhava, pedia perdão, nós nos arrependemos, olha, nós não vamos mais pecar, mas depois se esquecia dele, como se ele nunca tivesse existido. Nesse capítulo 16 que nós lemos, ele está falando da promessa do Senhor de esperança. Por incrível que pareça, o texto está falando de esperança. Porque o texto, no verso 14, o Senhor está dizendo que ele, tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e das nações onde os havia exilado, eu os trarei de volta e darei a terra que deu aos seus antepassados. Então, o texto no capítulo 16, o 14, está falando de esperança, está falando da promessa de Deus e depois do castigo, pelas transgressões que o povo já havia feito. O Senhor continua dizendo a mesma coisa para a gente. Quando nós lemos o livro de Jeremias, nós temos um profeta pregando para um povo de coração duro, que parecia ter comichões nos ouvidos que os impedia de ouvir o Senhor através do profeta. Esse texto, o texto do capítulo 29, ele está falando da diáspora. Esse texto fala do afastamento do povo da terra de Jerusalém. A Babilônia se levanta como um povo forte, como uma grande nação. Era uma potência daquela época. Olha, os babilônicos inventaram a catapulta, que para aquele tempo era uma arma de guerra poderosíssima. E era invenção desse povo. Eles vinham dominando tudo. E com Jerusalém não foi diferente. Eles chegaram e dominaram. Nabucodonosor cerca Jerusalém durante 3 anos. Por que eles queriam Jerusalém? Localização geográfica estratégica. Jerusalém e a Palestina ligam a Síria ao Egito. E não foi só por isso que Nabucodonosor dominou e levou cativo o povo de Jerusalém. O povo não queria nada com Deus. O povo estava lá correndo, vivendo suas próprias vidas. Era o povo de Deus, mas não se portava como tal. E sim como filhos rebeldes. Pode ficar tranquilo que a mensagem vai abrandar. É que não tem como começar a falar de Jeremias sem falar do afastamento do povo de Deus. Mas fica tranquilo que daqui a pouco vai adoçar para você. Deus, que tem todo controle em suas mãos, nada acontece sem que Ele permita, deixa que a Babilônia invada Jerusalém. Alguns pensaram que eles iriam para a Babilônia durante um pouco de tempo. Sabe quando em tempos difíceis a gente pensa que aquela luta vai acabar amanhã? O povo também, quando foi para a Babilônia, na cabeça deles, isso aqui vai durar uns 3 meses, colocando muito assim, né? Mas o Senhor vai vir nos libertar. Mas o profeta envia uma carta, que eu li aí no capítulo 29. O profeta está dizendo para eles que eles se afastaram. Então ele está dizendo, falando dos exilados, daqueles que já foram. A verdade é que o povo ficou na Babilônia 70 anos. Porque Deus queria um relacionamento verdadeiro com o povo. Sabe que muitas vezes a luta que você enfrenta e que às vezes você não consegue sair dela, é porque Deus quer desenvolver um relacionamento profundo com você. Nem sempre a luta vem para a nossa destruição.
Nem sempre a enfermidade vem para a nossa destruição. Nem sempre o desemprego vem para a nossa destruição. Nem sempre situações ruins acontecem para a nossa destruição. Deus queria ser buscado e Ele queria ser achado pelo seu povo, pelo povo dele, de todo o coração. E não um relacionamento em rebeldia, como eles, não como nós, como eles estavam fazendo. Não é só participar de um culto no domingo, na quarta profética, e no restante da semana nem lembrar quem é Deus e viver uma vida de qualquer jeito, se rebelando contra Deus. Então, o Senhor permite que a Babilônia invada Jerusalém, leve o povo cativo. O verso 4 do 29, do capítulo 29 que lemos, ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O Senhor deixa claro que foi Ele quem fez. Ele deportou, Ele está dizendo que eu deportei. Ele não jogou a culpa para os babilônicos, mas Ele diz: eu permiti. A gente cantava alguns louvores, eles não são totalmente teologicamente corretos, né? Mas tem muito de correto em boas partes. Mas tinha um louvor, se não me engano, da Andréia Fontes, e que ele dizia: cada luta é permissão de Deus, cada vitória permissão de Deus. Então, cada coisa que acontece na nossa vida, a palavra de Deus que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. As lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas, elas não são para nossa derrota, elas não são para nos afastar de Deus, mas elas são para nos fazer tomar prumo na vida. Quando a gente é criança e somos corrigidos pelos nossos pais, eu fui corrigida com a vara. Então, quando meu pai me corrigia, não é porque ele queria o meu mal. A palavra diz que Deus é pai. Eu perguntei se tem filho aqui. Tem filho aqui na quarta profética? Aleluia. Então, querido, se há uma luta que você está enfrentando, comece a olhá-la como: Senhor, o Senhor está me corrigindo, o Senhor está me ensinando, o Senhor está direcionando a minha vida, o Senhor está me aperfeiçoando. Então, abre os meus olhos, porque eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Então o Senhor está dizendo: fui eu que fiz. Então, em tempos difíceis, creia, é Deus quem governa todas as coisas. Mesmo quando nós somos rebeldes, mesmo quando somos desobedientes, Deus ainda cuida do seu povo. Porque se nós, sendo pais imperfeitos, quando os nossos filhos erram, não deixamos de amá-los, imagine Deus, que a palavra dele diz que ainda que uma mãe que amamente seja capaz de deixar o seu filho, todavia, ele nunca, jamais vai rejeitar. Então é o Deus nosso Pai. O amor de Deus não é como o nosso. Por isso, Davi, em 1 Crônicas 21:13, diante de um momento de decisão, o que você quer, Davi? Você quer que os inimigos te ataquem o povo? O que você quer? Ou você quer cair nas minhas mãos? Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos inimigos. Porque Davi entendeu que o amor de Deus não é como o nosso. Em nossa vida, muitas vezes acontecem coisas que nós não queremos, da maneira que não queremos. Algumas coisas nós mesmos provocamos, porém, a vida continua. Nós não podemos parar, e nós cantamos nessa noite que nós não vamos parar. Nós vamos chegar do outro lado. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar lamentando. A vida continua quando cremos que é Deus quem controla todas as coisas, então nós podemos descansar. Nós aprendemos o que Ele quer nos ensinar e nós continuamos a caminhar. Aconteça o que acontecer, aquele que me guarda, Ele não dorme. Ele permanece atento a tudo o que acontece na minha e na sua vida. Ele tem cuidado de você. Enquanto você dorme, Ele cuida de você. Tem um livro muito bom. O título é Quando Deus Trabalha no Turno da Noite. Enquanto nós dormimos, Ele nos protege. Enquanto nós dormimos, Ele nos guarda. Enquanto nós dormimos, Ele faz milagres acontecerem na nossa vida. Ele é o nosso guarda, Ele cuida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Mesmo sendo eu quem eu sou. Ele cuida de mim, mesmo sendo você quem você é. Ele cuida de você. Ele é um pai, Ele ama. Ele tem sempre uma palavra de esperança. Ele está dizendo, ó, embora por amor eu te castigue, eu vou te restaurar. Eu vou te renovar. Eu vou trazer o novo, porque eu serei contigo. Olha o que Isaías 43, 2 e 3, eu acho que vocês sabem esse aqui de cor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Creia como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Mas é necessário crer que o Senhor está governando todas as coisas. Então eu descanso. Em tempos difíceis, creia que Deus pode te fazer frutificar em qualquer estação. Pode ter neve, vai ter frutos. Pode ser no lugar deserto, vai ter frutos. Não importa, pode estar alagado, vai ter fruto. Deus pode te fazer frutificar. Não importa onde, mas sim com quem. Quando nós cremos que Deus pode nos fazer frutificar, seja onde for, nós sabemos que não depende de ninguém, só depende dEle. Não é o local, é Deus. Não é porque é aqui na família Oitava, é porque é Ele. Por Ele, por causa dEle. Não é a moeda, é Deus. Não é o médico, é Deus. Não é o clima, é Deus. Em meio à crise, nós, o crente, prospera. Porque a dependência dEle não está nas circunstâncias, mas está em Deus. Deus pode fazer alguma coisa acontecer do outro lado do mundo para te abençoar. Deus pode fazer. Eu lembro uma vez em Minas, eu ministrava para uma classe de pequenininhos. Não nasci pastora. Comecei lá dando aula para os pequenininhos. Jasmine, lá no berçário. Porque é assim que a gente aprende. Primeiro os pequenininhos, depois os cordeirinhos de Jesus, depois os juniores, depois os adolescentes. Olha lá, outra levantando a mão. Depois os jovens, depois os adultos. Há um caminho. A gente vai crescendo em graça e em estatura. É assim. É como na escola a gente começa no jardim da infância e vai avançando. Na vida cristã também é assim. A gente nunca para de crescer até que Ele venha. E eu lembro que era uma classe pequena e nós não tínhamos tantos recursos, e eu coloquei meus aluninhos para orar, porque
A gente queria uma coisa simples, tá, gente? Era um tapete. E Deus moveu uma outra classe de pequenos, lá na Suécia. E aquela classe de escola dominical mandou uma oferta para essa classe de escola dominical. E eles não sabiam que nós estávamos orando, porque a gente queria um tapete. E o dinheiro chegou. E o tapete também chegou. Porque Deus move. Ele move. Ele faz frutificar em qualquer estação. Em qualquer estação. Nós precisamos começar a crer mais em Deus e abrir o nosso coração para aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Nós precisamos parar de olhar para nós como coitadinhos e começar a olhar para nós como filhos do Deus vivo, daquele que supre tudo o que nós precisamos. Nós precisamos parar de pensar que Deus não me vê e começar a olhar e dizer: Ei, Senhor, eu sei que os seus olhos estão sobre mim e que a bênção do Senhor vai chegar. Porque nós cantamos: sua bondade me seguirá, Senhor. Mas a gente vive com medo. Que bondade é essa que nos segue se temos medo de avançar? Se temos medo de ofertar? Quando eu canto: Senhor, sua bondade me seguirá, está dizendo: não importa em que estação eu esteja, sua bondade me segue. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 126:4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O deserto do Negueb é um dos lugares mais áridos do mundo. As chuvas caem lá longe no monte. A água vem descendo e faz do Negueb um rio caudaloso. Deus pode usar uma situação ruim para te abençoar, seja em qual área for. Não importa. Lembro do meu primo, trabalhou muito tempo numa fábrica de bicicletas. E um dia ele foi demitido. E ele saiu dali e ele ficou muito bravo, gente. Pensa, alguém ficou muito bravo. Funcionário antigo, dediquei minha vida nessa empresa. E saiu bravíssimo. Mas era um cristão. Depois que vem a braveza, também vem a oração. Senhor, a oração. Senhor, o Senhor deixou isso acontecer comigo? Está vendo a injustiça que está acontecendo comigo? Não, Senhor. Passou um tempo, ele foi chamado por uma outra empresa. E quando ele começou a trabalhar na outra empresa, a fábrica de bicicletas fechou na cidade. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Já lembrou o louvor, né? Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Tem um Deus que cuida de você. Por que temer? Qual é a dor que você sente? Que medo é esse
esse que não se entrega, que não se doa. Ele está cuidando de você, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Creia que o Senhor vai te fazer frutificar. Creia no Senhor e o busque de todo coração. Às vezes ficamos tão preocupados com as bênçãos de Deus que nos esquecemos do Senhor da bênção. Preocupamos e buscamos daqui, buscamos dali, tantas coisas nós buscamos que nós esquecemos o principal, o relacionamento real com o Senhor. É isso que Ele está buscando, é isso que Ele buscava com o povo no livro de Jeremias, é isso que Ele busca de mim e de você hoje. Relacionamento com Ele, entrega. Relacionamento verdadeiro com Deus não é só para corrermos para Ele quando a coisa fica ruim. Era isso que o povo fazia. Faltou comida, Deus, me dá comida. Não. É um relacionamento de intimidade. Onde eu vou dizer: ei Deus, hoje não tem café. Café está difícil, irmão. Vou falar com você que eu fui no mercado e eu não tive coragem de comprar. Vai faltar café lá em casa. É complicado. Tá mais barato comer carne que tomar café. Tá difícil, mas essa é a verdade. Sabe por que Deus move? Deus nos presenteia com relacionamentos. É por isso que nós não podemos caminhar sozinhos. É por isso que nós fazemos parte de uma igreja que nós chamamos de família. Eu já vivi isso aqui nessa igreja. Eu já vivi tempos em que eu não tinha. Mas a minha família espiritual, ela supria na minha vida. Eu vivi tempos em que era contadinho. Todos nós vamos viver dias difíceis, mas em dias difíceis nós confiamos no Senhor. Em dias difíceis nós não retrocedemos, nós avançamos. Então creia que não há mal que dure para sempre. Vai passar. O Senhor disse que o tempo de cativeiro da Babilônia seria de 70 anos. Deus estipulou o tempo para o fim. Eu não sei se você está passando por uma prova, um deserto, mas esse deserto vai ter um fim. O Senhor deu a sua santa palavra. Salmo 118:5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor nos dá folga, Ele nos dá escape, Ele nos dá fôlego, Ele nos renova para continuarmos caminhando. Ao falarmos do fim das provações, nós não podemos esquecer que nós não somos deste mundo. A gente não pode esquecer do louvor que nós cantamos. Eu não sou daqui, para casa voltarei, Ele vem me buscar. Pois é, aí, vocês cantam, Vocês cantam, eu falo que vocês não entenderam nada disso na palavra, todo mundo é ter. Às vezes entra em umas discussões tão bobas. A pessoa fala: ET não existe. Claro que existe, menino. É óbvio, olha eu aqui. Eu não sou daqui. Quem já assistiu o filme do ET vai lembrar. Minha casa. Porque eu não sou daqui. Para casa eu vou voltar. Então eu também não posso perder de vista. Porque muitas vezes nós nos portamos como se nossa vida se resumisse apenas ao aqui e agora, apenas a esse mundo. Paulo nos faz um alerta. 1 Coríntios 15:19, louvor pode vir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Que esperança, que alegria há
Se nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, aquilo que conquistamos aqui, aquilo que ganhamos aqui, ou aquilo que perdemos aqui, nós vamos ser infelizes. Somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança tem que estar no porvir, porque o Senhor Jesus já garantiu a vitória. Uma vitória que é verdadeira na cruz, morrendo e nos salvando. Ele ressuscitou e em breve Ele vai voltar. Tudo nesse mundo vai passar. Tudo vai passar. E viveremos com o Senhor eternamente. Essa é a nossa esperança. Não há nada neste mundo que se compare ao grande dia quando o Senhor vai aparecer nas nuvens para nos buscar. Então, queridos, em tempos difíceis, siga a direção de Deus. Não tenha medo. Se doe a Ele, entregue-se a Ele e fique despreocupado. Saiba que Ele é fiel para cuidar de mim e de você. Nem você, com todo o seu esforço, é capaz de cuidar tão bem dos seus quanto o Senhor. Ele cuida, Ele ampara, Ele nos ajuda, Ele nos toma nos braços. E sabe o que eu acho lindo quando eu penso nesse cuidado de Deus? Isaías, o texto que nós lemos. Quando passares pelo fogo, eu vou estar lá com você. Eu vou na sua frente, para você não queimar os seus pés. Eu vou jogando umas pedrinhas de gelo na frente do caminho por onde você vai passar. Quando você for passar pelas águas, você não vai se afogar. Mesmo que elas estejam turbulentas, eu sou o Senhor e eu posso fazer você caminhar por sobre as águas. Então não importa a situação que você esteja vivendo, o Senhor é poderoso para cuidar de você. Então você precisa declarar todos os dias na sua vida: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você pode ficar de pé aí onde você está. O Ministério de Louvor vai cantar um louvor enquanto eles nos conduzem nesse tempo tão precioso. Você vai fazer aí a sua oração. Se até agora você caminhou sozinho, você vai dizer: Senhor, não vou mais caminhar sozinho. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida. Eu creio e eu creio. Os teus passos em direção à porta, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Estão acesas.
no dia do luto e no dia do riso. Queremos te buscar em todo tempo, porque nós não o procuramos por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por quem o Senhor é em nós. E que o brilho da sua glória brilhe através da nossa vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dê a paz, receba a paz. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. E que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. a terra clama. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez Queremos ver o céu descer. Paz, vai debaixo dessa mesa. Eu falei, pastora Lu, o povo não entendeu, encerrou. Deixa eu falar uma coisa para você: há uma graça, há uma glória do Senhor aqui. Aleluia! Você vai passar pelas portas como você nunca passou. Deus te abençoe, pastora Lu Silvana, por essa palavra. Chega na sua casa, o meu desafio para você: lê o Salmo 137 e depois volta para o Salmo 126, que a pastora Lu Silvana trouxe. É poderosíssimo. O Salmo 137, eles estão se lembrando dos alqueiros, dos instrumentos que ficaram pendurados, porque eles não têm mais motivo para cantar. Pastora Lu Silvana, quando a senhora estava ministrando, o Espírito Santo gritava no meu coração, dizendo assim: tem pessoas que estão aqui que perderam o motivo de cantar. Mas eu entendi que essa semana, esse mês, o Senhor está fazendo comigo e com você o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parece que você vai viver um sonho, mas você vai ser despertado e vai dizer: não é sonho, não é. E faz quartas-feiras que o Senhor vem nessa repetitiva palavra. Você parece que está vivendo um sonho, mas não é. Prepara, irmão. Milagres do céu para a tua vida. Vai na bênção do Senhor. Domingo tem mais, 9 horas da manhã, encontro de fé. Às 18 horas, Reverendo Santo está de volta. Acabou a